Olá pessoal, estamos aqui com mais uma videoaula, agora falando sobre meios de comunicação de massa, ok? É, Nessa videoaula, pessoal, estaremos discutindo sobre como esses meios de comunicação eles interferem na maneira das pessoas conviverem em sociedade, ok? Em primeiro lugar, o que são meios de comunicação de massa? São aqueles instrumentos que a sociedade encontra para poder transmitir informações ou dialogarem sobre elas. Alguns exemplos bastante comuns, por exemplo, dos meios de comunicação de massa, podem ser a televisão, a partir de suas propagandas, a partir de novelas, de programas televisivos como jornais diários, revistas, jornais, folhetins, o rádio ou a própria internet. Isso são alguns instrumentos, pessoal, de comunicação de massa. Esses meios de comunicação de massa podem informar, como também podem manipular a opinião pública. É claro que hoje em dia, por exemplo, alguns instrumentos já não têm mais a mesma eficácia que possuíam outrora. Mas houve um período, por exemplo, em que a televisão praticamente ela era hegemônica. Até os próprios partidos políticos davam sinais disso. Por exemplo, geralmente se faziam grandes conglomerados, vamos dizer, de partidos, a fim de assim conseguirem mais tempo dentro dos programas televisivos. Haja vista que a televisão era de grande importância para manutenção ou modificação da opinião popular. Houve períodos em que o jornal tinha essa mesma difusão, o rádio. Hoje em dia a gente vê que a internet vem tomando grande destaque em relação a essas outras mídias. Não é que elas deixaram de existir, esses outros meios de comunicação, mas a internet meio que abarca o que cada um desses aí faziam individualmente. Aqui eu trouxe um slide, pessoal, mostrando um pouco dessa evolução. 1850, quais eram os meios de comunicação de massa que existiam? Existiam livros, existiam, por exemplo, mesas redondas onde as pessoas se reuniam para conversar, telefone, cartas, o telégrafo. Telégrafo, o que é isso? Era um instrumento onde as pessoas se comunicavam por código Morse, por batidas. 1960 a gente vai ver também o surgimento da televisão, a gente vai ver, por exemplo, o datilógrafo, as agendas. 1970 a gente vê, por exemplo, o surgimento do computador. É claro que essa comunicação era mais entre órgãos militares. A gente vê o surgimento do fax. 1980 a gente vê também os jogos eletrônicos, o surgimento do computador, de equipamentos de baixa frequência. E é interessante notarmos, pessoal, que na década de 80, quando o computador ou a internet surge, existe um grande questionamento. Eu estava vendo, por exemplo, uma entrevista de Bill Gates a um programa televisivo, e o entrevistador olhava perplexo para a questão da internet e dizia: para que serve a internet? Ele disse: para que as pessoas possam ouvir seus jogos. Isso é um exemplo de aplicação da internet. Aí ele disse: mas não já existe o rádio? Bill Gates volta para rir e ele diz: mas o rádio você escuta momentaneamente. Na internet você vai poder escutar quantas vezes quiser. Ele diz: mas espera aí, mas para isso existe o gravador. Ele disse: certo. Mas na internet nós podemos, além de gravar a informação, nós também podemos difundi-la para diversas pessoas em outros continentes em praticamente tempo real. Então, o que é que acontece? Não é que a internet estivesse criando algo novo, assim, em relação a gravar, em relação a difundir, por exemplo, a questão do som.
mas ela estava acrescentando o quê? Uma dinamicidade na interação em tempo real. Isso é um marco, por exemplo, que vai surgir a partir da década de 80. Na década de 90 a gente vê uma popularização, vamos dizer, dos notebooks, que era um computador no tamanho que era permitido você levá-lo para onde você iria. A questão, vamos dizer, dos celulares. Da década de 2000, a gente vê os celulares minimizar. 2005, por exemplo, o uso do iPod. Hoje em dia temos a questão do smartphone, que é praticamente um computador portátil, menor do que o notebook, que você pode levá-lo para onde quiser. Na verdade, qualquer canto que você estiver hoje em dia, você está conectado à internet. Você faz videoconferências e tudo mais. Então isso são mudanças na dinâmica. E essas mudanças, pessoal, por exemplo, nos meios de comunicação de massa, elas também mudam toda a dinâmica, por exemplo, da interação social. Existem famílias que hoje em dia, para poderem dialogar, elas estão até proibindo, vamos dizer, o uso de celular na hora do almoço, na hora da janta, porque, querendo ou não, estamos tendo uma interação cada vez maior com esses meios de comunicação. Na verdade, estima-se que nós perdemos cerca de 4 horas diárias do nosso dia dedicando ao uso das redes sociais, ao uso do celular. As pessoas dizem que não possuem tempo, mas na verdade elas estão lidando com a nova perspectiva. Comenta aí, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aí, pessoal. Claro que eu não vou me aprofundar mais aqui, mas seria interessante saber a opinião de vocês acerca disso. Sobre o que é que vocês acham, vamos dizer, desses meios de comunicação. Quais os que vocês acham mais interessante, como é que eles dinamizam, como é que você enxerga o uso do celular, da internet, da televisão, se eles influenciam ou não influenciam na maneira que vocês enxergam o mundo, nas interações sociais que vocês possuem com as pessoas do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, enfim, pessoal. Eu queria saber a opinião de vocês. Outra questão, se vocês tiverem dúvida, também podem falar comigo. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos bons estudos. Eu trouxe aqui uma temática de iniciação, mas eu vou postar outros conteúdos para que a gente possa ampliar essa percepção a partir lá do Google Sala de Aula, ok? Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos bons estudos.